exige disciplina, né? O futebol exige... Quantos craques, como ele disse, com 16, 17 anos que surgem nos nossos clubes, parece que serão os melhores jogadores do mundo, e quando vê com 25, 26, 27 anos, eles vão diluindo o futebol. Muito jovem. Cai na primeira lesão. Muitos deles ficam ricos muito jovens, vão embora para a Europa, né? Eu estava conversando com o presidente Lula sobre isso hoje, né? Tu vê, por exemplo, o Uruguai é um país que é 1/3 do Rio Grande do Sul a população, menos de 1/3 talvez. E um país pequeno. Olha a quantidade de jogadores consagrados, jogando futebol europeu. E olha a partida que a seleção do Uruguai jogou contra a nossa, gente. Eu dizia hoje que, na minha opinião, não é que eles tenham jogadores melhores do que os nossos. Nós temos muitos jogadores bons. Nós temos jogadores de todos os principais campeonatos do mundo. Sim. Mas parece que às vezes a pessoa valoriza mais estar usando aquela camiseta, né? É o peso da camiseta. É a impressão que me dá quando eu vejo um jogador da seleção argentina, da seleção uruguaia, quando ele veste aquela camiseta, ele ouve o hino do país dele, é como se ele se imbuísse de uma força, de uma energia ainda maior, né? Para não decepcionar todos aqueles que estão ali torcendo por aquela bandeira. Não te parece, Molina? Tu que é um jogador, que acompanha futebol também. Centroavante. Eu, como gremista do Rio Grande do Sul, né, posso perceber que eles têm o que a gente chama de raça, né? Aquela raça copeira, aquele futebol de raça, aguerrido. É uma escola Uruguai. Embora nas Copas tenha se sobressaído, mas nem sempre avança, né? Nas últimas Copas, assim, comparado com times, com seleções da Europa, mas o Uruguai é uma escola, ministro. Mas veja, gente, como futebol é atitude. É. Tu vê esse jogo histórico do Botafogo contra o Palmeiras essa semana. Impressionante. Botafogo virou o primeiro tempo 3-0. Teve um pênalti a favor quando o jogo estava 3-1 já no segundo tempo. E ali, é mudança de atitude. O time era o mesmo. Mas voltou no segundo tempo com outra atitude, com outra pegada. Né? Um jogador diferenciado como esse Hendrick mostrou que dava para virar. O time começou a acreditar. E um jogo espetacular, né? Independente do resultado, eu não torço nem pro Palmeiras nem pro Botafogo agora. A gente que mora em Brasília tem muita saudade do futebol e essa semana teve no Mané Garrincha Flamengo e Santos. Eu fui no estádio porque tava com saudade do futebol. É atitude, porque o Flamengo, franco favorito, o Santos com risco real de rebaixamento, protagonizou uma virada no Mané Garrincha lotado, que aqui em Brasília tem muitos flamenguistas. Então o Mané Garrincha parecia um caldeirão, mas a atitude do Santos, claro que o Tite errou também, né? Tite tirou a Arrascaeta pra botar o Rodrigo Caio de volante. O Marcos Leonardo jogou? Marcos Leonardo jogou? Jogou. Eu gosto daquele jogador do Santos. Bom jogador. Agora chamou a atenção uma questão, ministro, que o presidente Lula disse, que ele elogiou o Messi, dizendo que é um jogador com foco, centrado, e que bola de ouro não combina com noitada. A pergunta é, ministro, essa carapuça serviu pra muita gente? Mas eu acho que o presidente, ele falou no geral. Mas cada um fez a sua interpretação. Leitura, né? Cada um fez a sua interpretação, cada um fez a sua leitura, né? Rapaz, um dos maiores jogadores que eu vi jogar é o Ronaldinho Gaúcho. Sim, também. Olha com que idade o Ronaldinho parou, gente. O Ronaldinho deve ter parado com o quê? Com 30 anos? Jovem. Né? O cara que podia estar jogando. Um dos jogadores mais habilidosos, um dos jogadores mais... Eu tive uma oportunidade, eu estava em Barcelona e eu fui assistir Barcelona e Saragossa. No Camp Nou? No Camp Nou. O De Alessandro jogava pelo Saragossa. Sim. Né? Jogava aquele Rafael Milito, Diego Milito. E esse Ronaldinho em campo, Messi jogou. Rapaz, esse cara destruiu o jogo. Fez um golaço de falta, um golaço de cabeça. No final do jogo, a torcida inteira batendo palma, chamava ele de Rony. E ele fez uma volta olímpica, assim, quase caminhando, e o estádio inteiro aplaudindo. Reverenciando. Impressionante o que aquele cara jogava lá no Barcelona. Podia estar jogando, mas são jogadores que abrem mão de ter uma carreira, né? Como outros que estão por aí. Né? Neste caso, eu ainda considero o Ronaldinho um ídolo porque ele conquistou a Copa do Mundo em 2002. Então ele tem um título, como é o caso do Ronaldo Fenômeno, como é o caso do Zidane. Só que nos últimos anos, como disse o presidente Lula, nós não temos ídolos. E não temos porque também não temos títulos. Né? Então, muito bem colocado. Agora o Ronaldinho é um cara que só começou a fazer cabeçada, né, gente? Na carreira dele. Aquela vez que ia voltar pro Grêmio,
Sabe que... O Grêmio chegou a instalar as caixas de som pra perto. Depois ele foi parar lá no Flamengo, né? Depois foi pro o Atlético Mineiro, depois aquela confusão lá no Paraguai, quando tava jogando torneio de futsal por um porco. Tava preso lá no Paraguai, fizeram torneio de futsal, o prêmio era um porco. O Ronaldinho jogando campeonato. Agora é a gestão de carreira também, né? Faltou a gestão. O Ronaldinho saiu muito mal do Rio Grande do Sul. Porque até hoje ele não é reconhecido no Grêmio. É um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Aquela saída dele foi muito ruim pro Paris Saint-Germain. E boa parte dos dirigentes gremistas até hoje não perdoaram isso. É que ali também tinha muita gente, cara. O passe dele, né? Tinha muita gente que era dono do passe dele. Um tinha 10%, outro tinha 20%. Os caras investiram. Era uma espécie de uma galinha de ovos dourado, né? Cooperativa de Ronaldinho. Tempo da gestão do presidente Guerreiro, E chegou a colocar uma placa na frente: não negociamos ídolos. Aí o cara deixou terminar o contrato e foi embora sem deixar um centavo. E até ele ir pro Paris Saint-Germain, ele treinou um tempo no Bangu porque deu problema no contrato dele, porque todo mundo tinha uma fatia da pizza e ele não estava conseguindo jogar. E olha a reestruturação, ele arrebenta no Paris Saint-Germain, ganha a Copa de 2002 e leva pela seleção brasileira e se transforma num grande ídolo do Barcelona. Impressionante. E aí, inclusive, aquela imagem emblemática do Messi. Deixa eu contar, mas já que eu tô contando história aqui hoje de futebol, começamos o futebol. Uma oportunidade, eu era deputado já, né? E eu fui deputado com muitos nomes, assim, da história do Brasil, né? Fui deputado com Mauro Benevides, que era o presidente do Congresso durante a Constituinte, Inocêncio Oliveira, Miguel Arraes, né? Muitos nomes. E uma oportunidade, sentei no plenário do lado do Ibsen Pinheiro. O Ibsen já tinha sido presidente da Câmara, passado por tudo que tinha passado, e tinha voltado, né? E colorado, né? Colorado. Conversando. Ele me contou muita coisa, vou contar duas aqui bem rapidinho. Ele me contou naquela oportunidade que a maior venda da história, em termos de ganho pro Inter, que tinham feito até então, foi Fábio Rockenbach. Volante, jogou no Barcelona. Fábio Rockenbach, lembra? Tá no Rio Grande do Sul hoje. Né? E ele me contou quando o Inter comprou o Lúcio. Sim, do Guará. Taguatinga, eu acho. Guará. 7x0, 7x1. 7x1. O Inter veio jogar aqui, pela Copa do Brasil. Isso mesmo. E tocou 7x1. No Guará? O Voltaire sabe mais que eu, do Guará. E o Inter comprou o cara aquele do supermercado, Sonda, eu acho. Isso mesmo, empresário. Tipo, deram 10 de 30. Isso aí. Compraram o Lúcio por 10 de 30 mil. Isso aí. Levaram o Lúcio pro Inter. Foi embora pra Alemanha, capitão da seleção brasileira. Isso aí. Um dos maiores zagueiros da história do Inter e um dos maiores zagueiros da história do futebol. Campeão também, pentacampeão com o Filipão em 2002. Um dos poucos zagueiros que tinha uma arrancada no Beira-Rio, que saía lá de trás e praticamente tinha força para chegar na frente. E que saiu pelo um olheiro. Foi 7x1 naquela época, na Copa do Brasil, tu ganhava mais de dois, tu já eliminava. Jogo de volta. Então todo mundo ia para cima. E esse olheiro teve essa visão. O Lúcio, que hoje tá em Brasília, joga uma pelada aqui em Brasília na semana. Esses dias eu vinha no voo. Sim. E eu via sentado no corredor, ele via sentado na janela. De bermuda, de tênis, de camiseta, no voo Porto Alegre, Brasília. O Lúcio, né? O Lúcio é outro que podia estar jogando, joga melhor que muitos mas zagueiros do Campeonato deve Brasileiro. estar com quase 50 anos já. Mais de 40. Ele chegou a voltar para São Paulo no final da carreira, ainda em bom nível. Fez história no futebol alemão, jogou na Internacional de Milão, sempre com bom nível. Esse é um Jogou na Alemanha há bastante tempo, né? No Bayern, foi campeão no Bayern. Na Alemanha. Na Inter de Milão foi campeão também.